Muito bem, pessoal, maravilha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é a Autoescola Virtual. Nós estamos indo para a quinta parte dessa série de vídeos que nós estamos fazendo para correção da prova do Detran. Seja muito bem-vindo, você, futuro motorista, para a sua primeira habilitação. Aqui é um canal que vai te ajudar a você passar de primeira aí nessa prova do Detran, onde a gente tem uma estatística muito alta, né, de pessoas que não conseguem aprovação logo no primeiro teste e precisa pagar uma taxa de novo por isso. Então a gente cria aqui nesse canal conteúdos para te ajudar, para destravar você, para acionar gatilhos e que favoreça você na hora da prova, tá? Se for relevante para você, compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal, aperte as notificações. Tem um card que eu vou deixar aqui para falar, né, dessa playlist, né, de outros vídeos que já estão no canal que vão te ajudar muito na hora da prova. Maravilha, pessoal? Muito bem, quero começar com vocês com uma provocação. Eu vou trazer uma imagem aqui para a tela e vocês me digam se isso cabe ou não cabe infração, se dá ou não dá multa. Tá? Então quero ouvir de vocês. É interessante que muita gente que dirige, que está com carta há muitos anos, não sabe dessa regra básica. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês essa imagem aqui. E aí, na tua opinião, está estacionado aí nessa faixa amarela? Ela dá ou não dá autuação? Né? Mas antes de responder essa pergunta, vou passar para a correção de algumas questões que eu trouxe para hoje, né, da última prova do Detran para te ajudar. E aí vou te trazer insights, trazer dicas e macetes. E ao final eu retorno então para responder essa pergunta. Beleza? Fechou? Bom, antes de eu responder a pergunta, vamos lá para minha lousa digital e a gente vai desvendar então algumas questões juntos. Eu vou dar algumas dicas, algumas macetes para você responder da melhor forma possível e passar de primeira na tua prova, beleza? Vamos para a lousa digital então, pessoal? Na lousa digital eu tenho a minha primeira questão. Tá? A primeira questão que a gente tem aqui, deixa eu enquadrar melhor aqui, isso, ok. Nessa primeira questão que a gente tem aqui, ele fala o seguinte, deixa eu pegar a minha caneta aqui, maravilha. Para um condutor dirigir veículos motorizados, utilizado em transporte de carga. Então veja, aqui ele já está dando uma dica bem interessante, que ele está falando do transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, certo, pessoal? Então ele quer saber qual é dessas aqui a habilitação. Tá? Seria a categoria D? Não. Se você verificou lá na tua autoescola, a categoria D, então você dirigiria, né? Você conduziria esse tipo de veículo, que é transporte coletivo, que são veículos para cima de 8 lugares, tá? Transporte coletivo. Então não é a categoria D. Seria a categoria E? Categoria E, na verdade, também não, né, pessoal? A categoria E é para transportes articulados. E aqui ele está trazendo para nós que teria que ser um veículo de 3.500 kg, né, de peso. E não é o caso, aqui ele tem mais de 6.000 kg, né, esse é um veículo articulado no caso. Ok? Categoria C, pode ser. Vamos pular ela só para ver, para a gente ter certeza. A categoria B, você pode conduzir veículos, né, leves, veículos de passeio, né, e também, olha só, isso aqui é algo que muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe, e principalmente quem tem casa de veraneio, condomínio, casa, né, em lugares que tem praia, represas, né? O pessoal entrega aí o veículo na mão do menor de idade, mas você precisa de um quadriciclo, está habilitado na categoria B. Nossa, Wilson, eu imaginei que era a categoria A, porque ele parece uma motocicleta. Não é isso que traz a resolução, o Código de Trânsito brasileiro. E sim que tem que ser a categoria B, tá bom, pessoal? Vocês não vão errar essa? Então sobra para nós o quê? Só para nós a categoria C. Então a resposta correta nesse caso é a alternativa C. Beleza? Porque ela é, é um veículo que pode ser transporte de carga, tá vendo aqui é uma carga, tá? E também o outro veículo, né, que tem que ser habilitado nessa categoria é o trator, por exemplo, ou máquinas agrícolas. Nossa, eu não sabia. Pois é, cara, máquinas agrícolas também faz parte aí da categoria C, da habilitação. Certo, gente? Vamos para a próxima? A próxima questão fala o seguinte: ultrapassar, vou pegar a caneta, né? Ultrapassar pela direita é uma infração média.
A menos que. Então, é importante vocês lerem com atenção, né, o que se pede no enunciado do problema. A menos que, vamos alternativa A, o veículo da frente esteja na faixa apropriada e dê sinal que vai entrar à esquerda. Essa daqui parece bem interessante, né? Então você está vendo aqui pela mesma via que ele, né, tem uma entrada à esquerda e esse veículo aqui sinalizou com antecedência que ele vai fazer essa curva aqui à esquerda. Então o que você faz? Você faz essa ultrapassagem pela direita aqui, ok? O veículo da frente não queira permitir? Não, tem nada a ver, né? O veículo da frente não querer permitir a ultrapassagem faz parte da regra de trânsito. Então, essa aqui não é, não é essa, não é o que ele quer, né? Não é o que o condutor quer, e sim o que o Código de Trânsito Brasileiro exige. Alternativa C, o veículo da frente esteja na faixa em que o veículo quer ultrapassar? Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Não faz sentido nenhum. A menos que ele esteja na faixa em que o veículo quer ultrapassar, não. A ultrapassagem por segurança, ela ocorre, né, naquele momento em que você sai de uma faixa, passa o veículo da frente e volta para a faixa de origem. Tá? Então não tem nada a ver com isso aqui. E a alternativa D, o condutor do veículo da frente permita. É a mesma história aqui da alternativa B, né? Então não é o que o condutor quer, e sim o que o Código de Trânsito Brasileiro determina. Tá bom? Feito? Vamos para a próxima, gente. Um condutor, vamos aqui. Vamos lá. Um condutor teve seus óculos quebrados no dia anterior. Mesmo assim, no dia seguinte, resolveu dirigir sem óculos em razão de um compromisso importante. Essa condição adversa do condutor é devido a... Rapaz, então essa daqui é mais ou menos tranquilo, né? Vamos pular a alternativa A? Se ele está falando, né, de óculos, né, se ele está falando aqui de algo que ajuda ele a enxergar para dirigir, então ele está falando de visão, né, gente? Então a visão deficiente aqui, eu acho que essa daqui ela foi dada para você na prova, né? Habilidade suficiente? Alternativa D? Não tem nada a ver com isso aqui. Cansaço? Não está falando de cansaço, está falando da visão. Audição? Não está falando de ouvir, está falando da visão. Então essa daqui, alternativa A, é apropriada. Essa foi bem tranquila, né? Vamos para o próximo. Então, o macete, gente, é você fazer logo essas questões que são mais fáceis, né? Na prova, eu acho que ela ajuda bastante. Isso te deixa você mais tranquilo, abaixa sua adrenalina e você faz com mais propriedade a prova. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir do condutor é reduzir a velocidade? Mas não tenha dúvida, né? Essa daqui é outra também, outra questão bem tranquila, né? Reduzir a velocidade. Você está chegando lá, tem um cruzamento, né? Chegando no cruzamento lá, então você diminuir a velocidade é melhor, né? Vai ficar roletando, passando com tudo, né? Então, essa é uma forma segura de agir. Wilson, mas é a minha preferência. Eu tinha preferência, eu tinha que passar. Cara, tá cheio de acidente de trânsito nesse Brasil varonil. Por quê? Porque o cara tinha preferência, o outro tinha uma placa de sinalização para ele parar, ele não parou de forma obrigatória. Causou acidente, eu tinha razão. Por isso, cara, eu ouvi o absurdo de uma vez. Isso foi um instrutor meu, cara. Ele falou o seguinte: não, se eu tiver com a razão, eu deixo que bata. Fala, cara, mas faz sentido uma maluquice dessa? Pô, se ele consegue evitar, é melhor ele ter razão ou eu conseguir evitar? Porque vai que ele tem uma lesão e em detrimento dessa visão ele sofra alguma sequela, né? De repente uma amputação de um membro ou até a morte. Então, cara, não faz sentido nenhum. Aí o cara me fala isso na sala de aula, né? Isso há 30 anos atrás. Eu achei realmente um absurdo essa fala. Cara, prevenção, né? Até muita gente comenta, né? Fala assim, rapaz, você tem que dirigir. Meu sogro fala muito isso, né? Você tem que dirigir por você mesmo e pelos outros. Né? O que é dirigir pelos outros? Sabendo que o outro sempre pode fazer algum tipo de situação lá que vai acabar em acidente, tá? Então, realmente, né, fora de cogitação. Acionar a buzina. A buzina, pessoal, muita gente não sabe para que serve o uso da buzina. Tá? Isso aqui foi antes do Código de Trânsito brasileiro, né? Principalmente quem mora na cidade do interior, né, cara? O cara sabe que chegava perto ali da esquina, né? Isso há muitos anos atrás. O cara buzinava, pep, pep, né? Buzinava para ele
A buzina já era a chancela dele passar, né, cara? Um negócio absurdo, né? E a buzina tem outras características, tem outra propriedade. Uma delas serve para você evitar realmente acidente. Mas ou evitar o acidente, ou alertar outro, né, condutor acerca de uma situação. Tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. E vamos para a última questão de hoje, né, do vídeo de hoje, para a gente responder aquela pergunta lá atrás. Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade. Ok. Pois há risco de acidente em função do quê? Né? Então, eu vou pular aqui. Não vou pular não, eu já vou responder aqui com a alternativa A. Tá? Em função da via à frente ser sinuosa, então ó, ela é sinuosa, ela vai fazendo uma dança, né? Ela está sendo sinuosa. Com a primeira curva à esquerda. De fato, ó, tá vendo? Você vai fazer a curva para onde aqui, ó? Tá vendo aqui no pezinho dela? Perceba aqui no pezinho dela. Então a primeira curva que você vai fazer é para a esquerda, ok? Então essa faz muito sentido. Devido à pista ser escorregadia, não é isso que está falando lá na frente, não é pista escorregadia. Da existência de um declive, não, declive também não é, né? Declive todo mundo sabe que é uma descida, né? Não é essa a sinalização correta aqui dessa placa de advertência. E por fim, é, é, de ocorre frequentemente, lembra de frequentemente? Toda vez, assiste meus vídeos anteriores, eu venho falando isso em todos os vídeos. Toda vez que aparece a palavra mente aqui, ó, né? Então, apareceu isso aqui, mente, é porque é uma mentira. Se é uma mentira, nós já eliminamos essa questão. Tá? Então, a mais adequada aqui é a questão alternativa A. Ok, gente? Maravilha? Beleza? Vamos voltar então para aquele problema nosso lá, que nós falamos lá no início. Wilson, qual o problema que era? Né? Então, a questão aqui, a pergunta que eu fiz no começo era essa. Tá certo eu parar aí, eu estacionar o veículo dessa forma que estão estacionados esses veículos? Né? Muito bem. Sem mais delongas, né, pessoal? Sim, tá certo. Tá? Poxa, mas tá certo os caras parar, mas na amarela, na faixa amarela. Então tá aqui o caso para vocês. Então o veículo está parado, ou melhor, está estacionado, né? Está estacionado aqui na faixa na faixa amarela. Perceba que tem uma faixa aqui, a faixa amarela. Então o veículo está parado bem aqui. Está estacionado, aliás, estacionado. Tá? Por que está certo? Porque a função dessa faixa amarela aqui, ela tem o quê? Ela tem a função de delimitar uma determinada um local, tá? Determinado local. Mas esse local ele tem que ser funcional, ele tem que ser um motivo. Por que é proibido parar ali naquele local? Ah, para que o trânsito aqui flua melhor? Ok, né? Mas se for o desejo ali daquele que tá, do gestor do trânsito, né? Daquele que planeja, que organiza o trânsito no município, o que o Código de Trânsito estabelece? O Código de Trânsito estabelece que precisa de uma placa de regulamentação. Então você precisa pegar a placa de regulamentação, aí você coloca a placa de regulamentação aqui, proíbe de estacionar, e aí você tem a faixa amarela, que ela vai o quê? Ela vai complementar, o lugar, delimitando o lugar que é proibido estacionar. Então, se não tiver essa placa aqui, ó, de sinalização, como foi no caso do slide anterior que a gente apresentou para vocês, olha, perceba aqui, ó, não tem nenhuma placa de sinalização vertical. Então, nesse caso, estabelece o Manual Brasileiro de Sinalização de que você pode estacionar, de que você pode parar naquela localidade. Ok? Certo, gente? Dúvidas em relação a isso? Ah, Wilson, mas como assim? Por que está pintada a guia então de amarelo? Né? Por que nesse slide aqui está pintado aqui está pintado a guia de amarelo? Tá? A pergunta é: quem me garante que não foi o dono dessa casa que pintou de amarelo? Que foi lá, comprou uma latinha de tinta amarela e pintou no meio fio que ele queria ali à frente da casa dele livre. Não queria que ninguém estacionasse lá, que ninguém parasse o veículo lá. Quem me garante? Não é verdade? Então, por isso estabeleceu o legislador de que, para que houvesse o efeito dessa faixa amarela, então haveria a necessidade do quê? De uma placa de trânsito, assim, determinando que não foi o caso do slide que eu apresentei para vocês. Gente, mas muitos condutores não têm a menor noção disso. Não tem a ideia disso.
Tem gente que acaba parando por acaso, mas a grande maioria não sabe nem o que está fazendo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo de hoje. Né? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Boa sorte na sua primeira habilitação. Né? Que você seja um motorista responsável. Que você compartilhe democraticamente o trânsito. Que você respeite principalmente a vida. Até mais. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.